Mensagem 19, ação de graças, baseada numa passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 27, onde se descreve a seguinte situação. Tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos. E Emmanuel comenta, no mundo, as festividades gratulatórias registram invariavelmente os triunfos passageiros da experiência física. Lautos banquetes comemoram reuniões da família consanguínea. Músicas alegres assinalam o término de contendas na justiça dos homens, nas quais muitas vezes há vítimas ignoradas soluçando na sombra. Com Jesus, no entanto, vemos um ato de ação de graças que parece estranho à primeira vista. O Mestre Divino ergue ossanas ao Pai justamente na hora em que vai partir ao encontro do sacrifício supremo. Conhecerá a desoladora solidão no Jardim das Oliveiras. Padecerá injuriosa prisão. Meditará na incompreensão de Judas. Ver-se-á negado por Simão Pedro. Experimentará o escárnio público. Será preterido por Barrabás, o delinquente infeliz. Sorverá fel sob a coroa de espinhos. Recolherá o abandono e o insulto. Sofrerá injustificável condenação. E receberá a morte na cruz entre dois malfeitores. Entretanto, agradece. É que na lógica do Senhor, acima de tudo, brilham os valores eternos do Espírito. O Cristo louva o Todo Misericordioso pela oportunidade de completar com segurança o seu divino apostolado na Terra, rendendo graças pela confiança com que o Pai o transforma em exemplo vivo para a redenção das criaturas humanas, embora essa redenção lhe custe martírio e flagelação, suor e lágrimas. Não te percas desse modo em lances festivos sobre pretensas conquistas na carne que a morte confundirá hoje ou amanhã, mas no turbilhão da luta que santifica e aperfeiçoa, saibamos agradecer os recursos com que Deus nos aprimora para a beleza da luz e para a glória da vida. Então vejam, pessoal, como é bonita essa mensagem, porque ela nos mostra a visão da mente iluminada, né? A mente iluminada, ela olha para o mundo, para a experiência da vida, sobre uma ótica oposta à da mente ignorante, né? Nós que ainda estamos no caminho da evolução, estamos ainda muito apegados à nossa existência física, ao nosso bem-estar, né? Mental, pessoal, né? E não temos essa visão que Jesus teve nesse momento em que ele estava lá no Jardim das Oliveiras, porque quando é que ocorre esse episódio? É muito próximo da crucificação, né? Ali Jesus sabia que iria ser preso pelas autoridades da época em poucas horas. E se recolheu ao Jardim das Oliveiras com seus discípulos. Para quê? Para orar. Olha que interessante, né? Qual o recurso que Jesus vai utilizar nesse momento em que ele sabe que vai ser exposto a esse sacrifício supremo, como diz Emmanuel aqui, que é a crucificação, né? E vamos lembrar o seguinte, Jesus, como ser esse iluminado que era dotado de clarividência, então ele sabia perfeitamente o desdobramento que os fatos teriam a partir dali. Ele sabia o que estava sendo tramado contra ele. Mas o que ele manifesta nesse momento? Ele agradece ao Pai Supremo, ele agradece a Deus a oportunidade de concluir sua tarefa de ensinamento aos homens. E por que ele agradece? Porque a mente dele, que é uma mente iluminada, ela funciona de forma oposta à nossa. Ele não está preocupado com ganhos pessoais. A felicidade dele, a alegria dele é uma daquelas qualidades que a gente chama aqui de qualidades, das 4 qualidades incomensuráveis, e uma delas é o quê? A alegria altruísta, a alegria de trazer benefícios. E ele estava tão empolgado com isso, né, com o fato de que ele deixaria uma mensagem que perduraria ao longo dos milênios, ajudando milhares e milhares de espíritos a diminuir suas aflições, a diminuir seus sofrimentos. Ele estava tão alegre com isso que
o sofrimento da cruz, né? O sofrimento da crucificação, o fato de saber que seria preso em poucos momentos, né? E que seria maltratado e humilhado, isso não significou nada para ele, isso se dissolveu diante da intensidade do sentimento de compaixão que ele tinha pelo ser humano. E o que é o sentimento de compaixão? É esse sentimento intenso de querer diminuir o sofrimento dos seres. Era isso que movia Jesus, e é isso que move todas as mentes iluminadas. Por isso que, apesar dessa lista grande que Emmanuel apresenta de problemas, né, que seriam problemas, que vejam, o que ele fala que Jesus estava vivendo naquele momento? Primeiro, a solidão. Porque, olha só, quando ele estava no Jardim das Oliveiras, ele levou seus discípulos com eles, mas todos estavam muito cansados. E o que aconteceu? Os discípulos dormiram, os discípulos caíram no sono, já era noite, caíram no sono, e Jesus ficou orando sozinho, né? Além disso, Emmanuel também cita aqui que ele iria padecer, né, uma prisão injusta, né, que ia sofrer de incompreensão, né, da incompreensão de Judas, sobretudo, que não entendeu a missão de Jesus e acabou o traindo, né, entre aspas, né, o entregando às autoridades, achando que com isso Jesus iria usar seus poderes para se defender, né, da prisão injusta que iria sofrer. Então, Emmanuel cita toda essa lista, né, de supostas negatividades, né, abandono, insulto, né, injustificável condenação, para mostrar o quanto a mente iluminada está acima disso e o quanto nós podemos também ficar acima dessas coisas, né? Nós podemos transcender essa visão limitada. E é isso que o Evangelho nos estimula a fazer, né? A transcendermos os nossos interesses egoístas, né? E passarmos a operar no mundo a partir de equanimidade, né? A partir de alegria altruísta, a partir de compaixão e de bondade amorosa, né? Paciência, generosidade, né? Porque é isso que traz a verdadeira felicidade, né? O que acontece com Jesus aqui? Ele executa uma ação de graças no momento em que nós, seres comuns, estaríamos desesperados, né? Vamos ser presos, vamos ser maltratados, chicoteados e crucificados. Imagina isso, pregados numa cruz, né? Um sofrimento intenso. Nós jamais conseguiríamos agradecer numa situação como essa. Entretanto, a mente livre de Jesus, ela não se submete a uma aflição, porque internamente ele está em paz. Internamente ele está motivado pelo interesse de trazer benefício aos seres, é o que importa para ele, né? Os interesses pessoais ficam totalmente dissolvidos diante dessa visão mais ampla, né? Que consegue expressar gratidão e reconhecimento, mesmo diante de uma situação tão aflitiva, né? Mesmo diante de uma situação tão intensamente sofrida para quem, como nós, fosse olhá-la a partir da visão comum, né? Então, eu acho que essa mensagem ela é uma mensagem que nos estimula muito a praticar, né? Porque mostra a amplitude da liberdade que a gente conquista quando supera as nossas emoções perturbadoras, né? Porque a gente não vai mais ser atingido por zombaria, a gente não vai ficar mais dependente de elogios e de louvores, né? A gente não vai mais se desesperar diante da adversidade, né? A gente vai gerar essa força interior, né, que vai nos permitir olhar para uma situação aflitiva e transformá-la magicamente num aprendizado, transformá-la magicamente em algo que possa nos trazer benefício, né? É importante a gente também aqui observar nos comentários de Emmanuel, sobretudo quando ele nos recomenda aqui no final que nós não nos percamos, né, nos lances festivos da nossa existência material,
iludidos com as conquistas da carne, né? O que são as conquistas da carne? São as conquistas materiais, que o próprio Emmanuel aqui diz que amanhã, mais cedo ou mais tarde, a morte confundirá essas conquistas. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós não deveríamos estar focados em despender a nossa energia exclusivamente com conquistas materiais, porque essas não nos trarão a verdadeira felicidade, não nos trarão a felicidade genuína, né? Então, o que nós deveríamos, na verdade, cultivar, sobretudo, é a superação do apego, né? Do apego à vida física, do apego aos bens materiais, e nos enchermos de uma motivação de entendermos, de compreendermos, né, de desenvolvermos a compreensão de que o mais importante para nós ao longo da nossa vida é superarmos, em definitivo, todas as emoções perturbadoras, todas as negatividades, todos os pensamentos inferiores, que é o que nos infelicita. É isso que realmente nos infelicita. Nós deveríamos colocar toda a nossa energia em desenvolver a sabedoria em todos os seus aspectos, né? Em seu aspecto discriminativo, né? Em seu aspecto de compreensão do karma, da causalidade, né? Como é que funciona essa lei de causa e efeito, né? Como é que as aflições que nós sofremos em nossa vida, né? As aflições que brotam em nossa vida, como é que elas, no final das contas, são consequências das nossas próprias ações, né? Porque a vida, ela é justa, né? A vida, ela traz para nós aquilo que é o resultado da semeadura que nós vimos fazendo ao longo do tempo, tanto nessa vida como em vidas anteriores, né? Nós deveríamos sempre estar muito atentos a isso, né? Atentos a tudo aquilo que surge na nossa vida, olhando para aquilo como fruto do nosso karma, né? Porque Deus é justo, né? Deus é um Pai justo. Ele não daria a nós nada que nós não necessitássemos ou frutos que nós não tivéssemos semeados. Então, se nós olharmos com sabedoria para o que acontece conosco, nós conseguiríamos identificar aonde é que está a raiz, né, daqueles tormentos, daqueles sofrimentos, daquelas aflições que ocorrem em nossa vida e, consequentemente, identificando a raiz, nós conseguiremos mudar, né, a nossa forma de agir, mudar a nossa forma de fazer escolhas, né, e passaremos a semear mais luz, passaremos a semear mais paz, mais perdão, mais suavidade e mais leveza em nossas vidas.